aula de hoje versará sobre deficiência múltipla. Temos aqui o conceito de deficiência múltipla como a associação de duas ou mais deficiências primárias no mesmo indivíduo. Ou seja, deficiência intelectual, a deficiência sensorial configurando como deficiência visual e auditiva e a própria deficiência física. E a partir de 2013, o autismo passa a ser considerado uma deficiência primária. Logo, a associação do autismo com uma deficiência primária se configura também como uma deficiência múltipla. No entanto, não basta o indivíduo apresentar duas ou mais deficiências associadas para que seja determinado o universo de suas possibilidades ou de restrições. Há que se considerar principalmente a funcionalidade mediante a avaliação das áreas do desenvolvimento remanescentes, do universo cultural onde vive e quais as oportunidades a serem oferecidas a esse indivíduo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características das deficiências múltiplas. Cada pessoa com deficiência múltipla é ímpar dentro de suas características. Essas características se dará de acordo com o nível de desenvolvimento, de alteração de cada ordem e das necessidades condizentes para este sujeito. Dependendo da alteração do desenvolvimento, a criança, jovem ou adultos acometidos poderá frequentar o ensino regular, se profissionalizar, interagir com a comunidade para que conquiste a sua independência e autonomia. Temos as principais causas de deficiência múltipla, que são, se pensarmos sobre todas as outras deficiências, as causas de deficiência múltiplas não são diferentes. Então, nós podemos ter como causas os problemas pré-natais, neonatais e pós-natais. Em qualquer época da vida do indivíduo, ele pode ser acometido por uma doença, um trauma, uma disfunção genética, que tenha como consequência uma deficiência primária ou uma deficiência múltipla. Dentre as causas mais frequentes de deficiência múltipla, podemos encontrar a prematuridade. Também tem as doenças infecto-contagiosas contraídas ainda em período intraútero. Sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola congênita, a própria incompatibilidade sanguínea. Também vamos ter problemas de oxigenação durante o parto, a própria circular de cordão, quedas do bebê, uso inadequado do fórceps, a icterícia, o casamento consanguíneo, tumores, alterações genéticas, síndromes, traumas e acidentes, entre outras. Como podemos observar, inúmeras são as causas que podem levar uma pessoa a ter deficiência múltipla. Sempre que temos uma deficiência, ela é resultante de uma causa. Porém, nem toda causa explica o tipo de deficiência. E se tratando de deficiência múltipla, ela pode ser resultante de muitas condições deixadas por diversas doenças associadas, inclusive orgânicas. Ela pode ir se constituindo com a própria degeneração do ser humano imposto pela idade avançada. Então, com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento, o ser humano vai perdendo as suas habilidades de enxergar, de ouvir, de se locomover e vai se configurando uma deficiência múltipla. As deficiências podem ser temporárias ou permanentes, progressivas, regressivas ou estáveis, assim como também podem ser intermitentes, com períodos de crises marcantes, ou até mesmo contínuas, as nossas doenças crônicas. O desvio em relação ao modelo baseado numa população, geralmente aceito como normal, pode ser leve ou grave e pode variar ao longo do tempo. Logo, o grau da deficiência pode ser definido
pelo tipo e quantidade de apoio que o indivíduo necessita. Quanto mais apoio, quanto mais quantidades e tipos de apoios diferentes, mais comprometimento ele tem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação das deficiências múltiplas. Como já podemos observar, é uma gama bastante complexa de condições que faz com que esse indivíduo seja classificado como deficiente múltiplo. Como exemplo, temos a associação de deficiência física com a deficiência intelectual, ou a associação da deficiência física com transtornos mentais ou do desenvolvimento, o autismo. Também vamos encontrar a associação de deficiência física com a deficiência sensorial, visual ou auditiva. Também vamos encontrar a associação da deficiência sensorial, visual, auditiva, com as deficiências psíquicas, que englobam as deficiências intelectuais. A associação de deficiências sensoriais com transtornos mentais. A associação da deficiência física com deficiência sensorial e intelectual concomitantemente. E também podem ser a associação de todas as deficiências ao mesmo tempo. Com isso constatamos a amplitude das características da deficiência múltipla. Mas para que a gente consiga vislumbrar o melhor encaminhamento para os indivíduos acometidos de deficiência múltipla, a gente costuma enquadrá-los de forma a conseguir visualizar quais as necessidades que esses indivíduos necessitam. Por exemplo, um indivíduo com deficiência física e sensorial associada, sem deficiência intelectual, com comprometimento na oralidade, poderão necessitar de tecnologias assistivas e sistemas alternativos de comunicação. Também podem necessitar de meios auxiliares de locomoção se tiverem membros inferiores acometidos. Outra categoria são os indivíduos com deficiência intelectual associada à deficiência sensorial que apresentam fala funcional. Então essas pessoas conseguem se comunicar através da oralidade. Eles poderão necessitar de sistemas de apoio para a marcha quando apresentam comprometimento de membros inferiores. Muitas vezes, em função da associação com a deficiência intelectual, eles apresentam uma certa resistência para adquirir o domínio no uso da tecnologia assistiva indicada a sua dependência e autonomia. Também vamos encontrar indivíduos com severos comprometimentos na área intelectual, na área física, na área sensorial, concomitantemente. Esses indivíduos normalmente estão em total condição de dependência. As possibilidades normalmente estão voltadas à manutenção da vida. São indivíduos que necessitam de apoio constante para a manutenção de suas necessidades vitais. Quando criança, podem frequentar a educação infantil, séries iniciais de ensino fundamental. Todavia, com o passar dos anos, a fragilidade orgânica se instala e eles necessitam viver em ambientes mais restritivos e muitas vezes até hospitalar. Outra combinação que pode acontecer na surdo-cegueira é a associação de apenas as deficiências sensoriais, visual e auditiva, em diferentes graus. Denomina-se surdo-cegueira e é uma deficiência multissensorial e se configura como uma deficiência única. O importante é ressaltar que essa deficiência limita o indivíduo na percepção dos estímulos de distância, som e imagem. Nesse caso, para que a pessoa consiga fazer a leitura do seu entorno, ela vai necessitar agregar estratégias específicas da surdo-cegueira, através de pistas sinestésicas, elementos de antecipação como códigos. Com a ajuda de um guia intérprete, a pessoa com surdo-cegueira consegue se comunicar, estudar, desenvolver atividade laboral e até se integrar na comunidade. Como foi possível observar até agora, pela complexidade da deficiência múltipla, o indivíduo acometido por ela vai precisar de tecnologia assistiva.
Nós não vamos aprofundar os conteúdos da tecnologia assistiva porque já foi disponibilizado no caderno sobre deficiência física. Todavia, queremos fechar este bloco dizendo que a tecnologia assistiva ela é indispensável à pessoa com deficiência múltipla, porque é ela que vai promover autonomia, independência e, consequentemente, qualidade de vida.